Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse vídeo que está repleto de notícias para passar para vocês. A gente vai falar aqui neste vídeo sobre a decisão esdrúxula do governador Cláudio Castro, que proibiu aí a Força Jovem de ingressar nos estádios de futebol. E eu vou explicar o porquê essa decisão é esdrúxula. Vamos falar aqui sobre uma contratação de peso da 777 Partners. A 777 Partners contratando aí um ex-Real Madrid, um ex-Galáctico, e a gente vai falar muito aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, arbitragem polêmica, é isso que incita o ódio do torcedor, escalar um árbitro desse, e a gente vai falar aqui sobre reforços. Como a maioria das pessoas não acreditam, a gente vai colocar aqui um informativo do Jorge Nicola, dele falando no final do vídeo. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui sobre a situação aí da proibição da Força Jovem aí nos estádios de futebol. A gente vai colocar aqui o governador Cláudio Castro falando. Olha a justificativa que ele deu. Vamos lá? Lembrando que nem todos os clubes praticam, mas aos que praticam, a não mais cessão de ingressos para torcidas organizadas. Segundo, seguindo a decisão judicial que foi oriunda de um TAC e que havia sido dado um prazo para que tivesse uma rediscussão, agora terminativamente estão proibidas de frequentar o Maracanã, os estádios, todos os estádios, indeterminadamente. A torcida Raça Rubro-Negra, a torcida Jovem Flá, a Força Jovem Vasco, a Young Flu e a Fúria do Botafogo, que são torcidas organizadas que já estão excluídas e elas têm a proibição agora de frequentar qualquer jogo. Isso é uma decisão judicial e a gente agora, ela tinha sido suspensa e agora, até mesmo por causa de outros atos, de todas essas torcidas de alguma forma, então elas estão determinantemente, indeterminadamente proibidas de frequentarem os estádios. Também decidimos a abertura e o enquadramento de todos esses perigões a partir de agora, trabalhar a abertura e enquadramento de um inquérito, enquadrando eles como organização criminosa. Governador do estado do Rio de Janeiro, na hora de pedir voto, você pede para a Força Jovem, pede para todo mundo vota em você, você vai lá pedir voto para todo mundo. Não é proibindo que a gente vai acabar com a violência. O senhor tem que investir e capacitar a minha polícia militar para que a minha polícia militar possa aí ter condições efetivas de proteger a população do estado do Rio de Janeiro. Assim, não resolve problema. Vagabundo vai colocar a camisa lá do Vasco, vai com outra camisa, e aí? Não vai solucionar nada. Gostaria de reiterar que 98% da Força Jovem são de pessoas dignas e de bem. Mais uma vez, punição esdrúxula adotada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, que foi réu confesso nesse caso e disse que houve um problema aí de escolta da Polícia Militar. Vergonha, a responsabilidade é sua, tá? Coisa errada aqui no Rio de Janeiro você quer liberar, né? Eu vou, sem falar dessa situação do Maracanã,
que a gente já está por aqui com o que aconteceu aí, a sacanagem com o Vasco. Bom, sobre o jogo Vasco da Gama e Flamengo. Escalação de árbitro polêmico já definido, certo? Wagner do Nascimento Magalhães apita o jogo e Rodrigo Nunes de Sá no VAR. É isso que incita o ódio da torcida. Arbitragem muito polêmica para esse jogo aí, um jogo o qual mexe aí com as emoções, e eu espero aí que a arbitragem não complique o Vasco da Gama nessa partida. Perfeito? Uma arbitragem que tende a beneficiar o Flamengo. Bom, seguinte, o Vasco vai ter aí mudanças no time, volta aí o Pelé e também o nosso Piton. O Vasco vai melhorar significativamente ali pelo lado esquerdo, e a outra boa notícia do dia é que o Orelhano deverá ser aí simplesmente, finalmente aí, reintegrado ao time aí após acabar com todo aquele processo de contusão. Meus amigos, contratação de peso aí da 777 Partners. A 777 Partners hoje fez uma aquisição extraordinária, certo? A 777 Partners, ela contratou o João Pedro Doubs, né, que é ou era aí o ex-coordenador comercial do Real Madrid. O Vasco está tirando esse profissional do Real Madrid e trazendo para trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Parabéns aí a 777 Partners. Para vocês terem uma ideia, este profissional aí, ele era o cara responsável aí por capitalizar patrocinadores no Oriente Médio e na América Latina para o Real Madrid. Ele foi o cara que levou para lá a Fly Emirates. E com esse fundo chegando aí no Vasco, possivelmente essa sociedade aí, quem sabe a gente não vê uma empresa dessa árabe aqui. Capacidade o cara tem. Bom, agora falando sobre reforços, vou deixar o Jorge Nicola falar sobre a situação de reforços, porque a maioria das pessoas não acreditam, então a gente passa para o Nicola, para que o Nicola possa fazer o boletim aqui do Vasco da Gama sobre a situação de reforços e com novidades positivas aí, hein? Uruguaio chegando no Vasco, vamos lá. O Vasco da Gama interessado numa jovem promessa do futebol uruguaio. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade. Jogue sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que venceu o Bangu por 2-0 nessa quinta-feira e terminou a Taça Guanabara na segunda colocação. O que isso significa? Que teremos Flamengo e Vasco em uma semifinal do Campeonato Carioca, com o Vasco jogando pela vantagem de 2 resultados iguais. Na outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Outra curiosidade sobre o Vasco, com a vitória por 2-0, Cruz Maltino chegou a 5 triunfos consecutivos, algo que não acontecia desde 2020. Na atual sequência, vitórias contra Bangu, Flamengo, Boa Vista, Trem e Botafogo. Se colocar o seu dinheiro em uma fintech 100% digital sempre impediu você de começar a investir, a Toro... Bora de notícia exclusiva, Matias Abaldo, atacante de só 18 anos de idade, que pertence ao Defensor do Uruguai e interessa ao Vasco da Gama. Jogador que atua como ponta direita, como ponta esquerda e eventualmente como meia, acaba de ser vice-campeão sul-americano sub-20 com a sua seleção perdendo na grande decisão pro Brasil. O Abaldo, inclusive, protagonizou as manchetes do futebol uruguaio essa semana, que na quarta-feira, na disputa por pênaltis, ele desperdiçou a sua cobrança e o Defensor acabou eliminado pelo Danúbio na Sul-Americana. Apesar disso, o jogador é excelente, tem enorme futuro
bastante badalado. E uma pessoa do próprio Defensor me assegurou que o nome do Abaldo é especulado no Vasco da Gama. É um assunto entre jogadores do Defensor, um tema conhecido entre todos, que o Vasco já abriu conversas, demonstrou a intenção de contratá-lo e procurará o Defensor nos próximos dias em busca de um acordo. Vale a lembrança de que a 777 ainda quer mais um ponta esquerda, um camisa 10 e um volante para fechar os reforços de olho no restante da temporada. Contei para vocês algumas semanas atrás que Igor Coronado, camisa 10 do Al Ittihad, o time de Romarinho, lá na Arábia Saudita, estava disposto a voltar ao Brasil. E segundo Rafael Brandino, o empresário do Igor Coronado, 7 dos 8 grandes clubes de São Paulo e Rio já haviam aberto negociações. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo e Fluminense, a única exceção era o Flamengo. Alguns dias depois, o Internacional também entrou na parada e já há uma definição sobre o futuro do Igor Coronado. O contrato com o Al Ittihad se encerra em 30 de junho, mas ele não voltará ao Brasil. Conversei com o Brandino nessa quinta-feira e ele me assegurou que se acertou nos últimos dias com o Al Ittihad por um novo contrato, que passa a valer a partir de julho. Em vez de ganhar 5 milhões e meio de dólares por temporada, livre de impostos, o Igor passará a ganhar 5 milhões de dólares, uma leve redução, bem mais do que todos os clubes brasileiros poderiam oferecer. Detalhe, o novo contrato terá 2 anos de duração, ou seja, o assunto Igor Coronado no país só vai voltar a ser pauta em bastante tempo. Só para completar sobre esse assunto, informação importante, perguntei para o Brandino, entre todos os clubes brasileiros, aquele que estava mais perto de contratá-lo não fosse pela renovação de contrato, e a resposta do empresário foi Vasco da Gama. Então tá aí, ó, o giro de notícias envolvendo reforços aqui no Vasco da Gama, certo? A gente fez um resumo, vídeo bastante longo aí, além do normal, agora a gente precisava pontuar algumas coisas. Deixem aí nos seus comentários as suas opiniões sobre os respectivos assuntos. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!